Primeiro, eu gostaria de falar do lugar, né, da minha fala, e esse lugar, ele entrelaça também com a temática, né, do que a gente vai conversar nesse bate-papo de hoje. Então, eu sou professora de uma universidade pública, e antes disso eu trabalhei na rede municipal de ensino de Belo Horizonte, né, também toda minha trajetória enquanto professora foi em redes públicas, né? Então, obviamente, não me interessa aqui, né, fazer uma propaganda de tecnologias e de recursos que são desenvolvidos por multinacionais, né? O meu objetivo é realmente refletir sobre como se dá essas mediações das tecnologias digitais em espaços exclusivamente educacionais, tá? Então, já que a gente propôs, né, falar de mediação tecnológica, que é muito mais amplo do que utilização, né, cabe a nós também dizer sobre esses conceitos. Né, do que a gente está, do que eu estou me referindo quando eu digo sobre mediação tecnológica. Esse conceito de mediação tecnológica, ele tem principalmente sustentação teórica do Verbeek, né, baseado, né, na pós-fenomenologia, né, de Don Wilde, e ele o que essa teoria ela aborda? Que ela aborda essas tecnologias como objetos, não como opostos a esses seres humanos, né? E nem como extensões dos seres humanos. Então, para além de ser recursos, né, elas são mediadoras dessas relações homem e o mundo, né? Então, essa mediação, né, como eu disse, que nasceu, né, da filosofia da tecnologia, né, fundada por Don Wilde, ela oferece uma estrutura para a gente analisar os papéis que a tecnologia desempenha nessa existência humana e na sociedade, né? Então, parte de uma ideia central de que essas tecnologias, quando elas utilizadas, elas ajudam a moldar as relações entre os seres humanos e o mundo. Então, a gente está falando muito mais do que uma simples saber utilizar um recurso, né? É dar o sentido para ele, né? Então, o Verbeek, ele defende que uma tecnologia, quando ela é utilizada, ela não só interfere nas ações humanas, como também ela formata experiências e comportamentos. Então, quando eu disse que o lugar da minha fala é o lugar de alguém que não está para fazer propaganda de um recurso criado de uma multinacional, mas é um lugar de investigar como que essa mediação de um recurso, de uma tecnologia digital, como esse recurso interfere nas ações humanas, como essa tecnologia, ela formata experiências e como essa tecnologia, ela cria comportamentos, como ela cria vivências, né? E nesse momento, de forma particular, eu estou falando dos espaços formais e informais educativos, né? Então, esses artefatos tecnológicos, eles contribuem para condicionar essas experiências e interpretações humanas, né? Então, não é uma questão de utilização. A mediação tecnológica, ela envolve uma interpretação humana, né? Ela envolve uma interferência dessa ação humana sobre esse artefato, a forma com que a forma como é que se dá essa experiência, o comportamento que é gerado com essa experiência de integração dessa tecnologia. E essa mediação é capaz, né, Hora de conversar com a Maria Júlia de alterar a nossa relação sensorial com a realidade,
né? E fazê-lo transformar as nossas percepções. Por que, então, que a mediação tecnológica, ela é algo assim, super importante nas relações de processo de ensino e aprendizagem e nas relações que envolvem, de forma geral, a escola. Porque essas mediações, elas criam experiências, comportamentos e elas alteram, elas transformam essas percepções, né? Então, é importante que a gente pense assim, que para além desse significado, né, que a gente dá dessas mediações, é saber, né, que essas mediações, elas empiricamente, né, elas alteram, né, a forma até da compreensão que a gente tem, né, em relação à apropriação dessa tecnologia, né? Então, aprender como usar a tecnologia é muito diferente de saber o que fazer com ela para fins pedagógicos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, olha, mas a maioria do CEDIC do ano passado, de 2019, a cada 4 lares, 5, a cada 5 lares, 4 tem smartphone. Mas aprender como usar a tecnologia é muito diferente de saber o que fazer com ela para fins pedagógicos. Ter o artefato é muito diferente de você saber usá-lo para fins pedagógicos. Então, você utilizar a tecnologia não significa que você sabe fazer a mediação tecnológica dela, né? Então, projetar, redesenhar essa mediação tecnológica requer uma compreensão de como esse conteúdo, como esse conteúdo ele se dá, como a pedagogia ela é feita, essa didática, né, a prática didática do professor, como a tecnologia se relaciona com a pedagogia, com relações com o conteúdo. Aí a gente conseguir identificar essas escolhas no âmbito do currículo e da metodologia. Então, mais à frente, a gente vai conversar um pouco, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esses princípios que eu entendo que é o mais importante da mediação tecnológica. Eu vou até voltar um pouquinho na minha apresentação, eu quero ser breve, porque eu quero ouvir mais vocês, mas para mim, as grandes chaves para ocorrer essa integração realmente das tecnologias digitais no processo, né, educacional de forma mais ampla, né, e orgânica, se dá por meio das mediações e da formação. Então, para a gente conseguir chegar a projetar, a redesenhar, a mediar, a gente tem que compreender esse conteúdo, compreender a prática, compreender como que tudo isso se relaciona com a tecnologia, para a gente poder fazer escolhas em termos de conteúdo, em termos de metodologia, em termos também de tecnologias, né? Então, a gente vai ver um pouquinho para frente, que muitas vezes a questão não é, e com certeza vai aparecer algumas reflexões sobre isso, a questão não já é o passo, mas a questão não é só a disponibilização do artefato, a disponibilização do material. A disponibilização do recurso já é um passo, mas essa disponibilização do recurso, ela não é definitiva para o projetar e para o redesenhar a mediação tecnológica. Precisa de um pouco mais do que isso, que eu quero conversar com vocês um pouquinho para frente. Então, que essas tecnologias digitais contemporâneas, elas potencializam a qualidade dos processos sociais da atualidade, isso é fato. Mas a gente tem que refletir que, ao mesmo tempo que ela potencializa a qualidade desses processos sociais, ela também empobrece a relação dos usuários com a realidade, né? Então, a questão aqui é que nada, a gente não vai ser, não vai se colocar nem resistente e nem adepto de forma alienada,
né? A adoção da tecnologia, a gente já passou pela fase de adotar, né? Começamos antes disso, começamos uma fase resistimos sem conhecer, depois adotamos, né? E agora estamos numa fase que essa pandemia, ela nos trouxe um grande aprendizado, e que se a gente souber utilizar, a gente vai dar um grande salto em termos de inclusão digital. Se a gente não souber aprender nesta situação, a gente vai, com certeza, nós iremos dar um passo, retroceder, porque aí a gente vai só pôr a luz na mercantilização do ensino, no empobrecimento da ciência, né? E na questão da mercantilização, inclusive, do trabalho do professor. Então, submerso nesse fluxo incessante de dados, de intensidade, de novidade, de mediações, a sociedade nossa enfrenta esse dilema ético, né, que a gente está vivendo nessa governabilidade de algoritmo, né? A gente é governado por algoritmos, a gente é governado por essas tecnologias, né? A nossa sociedade está preparada para refletir sobre essas intencionalidades tecnológicas, né? As nossas redes de ensino, elas estão preparadas para perceber essas intencionalidades tecnológicas? Nós passamos os últimos 20 anos, produzimos pesquisas maravilhosas sobre as tecnologias. Passamos por políticas disruptivas, né, que em hora integra as tecnologias, projetos que ampliam, ora retrocedem, projetos que são descontinuizados no meio do processo, né? Tivemos a época da informática no currículo, tira a informática do currículo, em laboratórios de informática, pesquisas sobre isso. Mas muito pouco disso levado para a acessibilidade dos dados, né? Então, a gente está vivendo, o mundo inteiro está passando por situação, está vivendo essa questão de adaptar o ensino a essa realidade inédita que a gente está vivendo. Mas são poucos países que estão enfrentando, como o Brasil, a questão da falta de dados enquanto um bem público, né? Então, assim, a questão, né, é que o que a gente tem que pensar, a gente tem que aprender, né, a gente tem que aprender com essa realidade, né, do dado como bem público, dado como um direito de todos, né, e aproveitar, né, que neste momento nunca foi tão falado sobre a tecnologia. E aí é o momento da gente dizer que não vai ser, a gente vai ficar para um outro bate-papo, mas dizer que aproveitar esse momento para dizer que educação tecnológica é muito diferente de ensino remoto, educação à distância é muito diferente de ensino remoto, e ensino remoto é muito diferente de ensino remoto emergencial. E, sem dúvida nenhuma, educação básica não é lugar para ensino à distância, né? Não é uma modalidade feita para esse público. Outra questão que é muito importante da gente perceber, que a escola, ela deveria ser pensada como uma comunidade de aprendizagem. Não uma comunidade de aprendizagem, como várias redes de ensino utilizam como marketing, né? Ela é uma comunidade de aprendizagem na concepção de Hargreaves, né? Como uma comunidade crítica, né? De pesquisadores que aceitam que o conhecimento é sempre parcial e falível, e que apoia o enriquecimento do conhecimento por meio do compartilhamento de significados, interpretações e aprendizado em todos os membros da comunidade. Esse é um outro erro que deveria ser levado em consideração e não repetido para o fim, né, no final da pandemia, que a gente aprendesse com ele. Esse excesso de conteúdo
né? Colocar os nossos filhos, os nossos estudantes na frente do computador, como se fosse uma transposição do ensino presencial para o ensino remoto, esse conteudismo, isso não é uma comunidade de aprendizagem, isso não é uma concepção de escola enquanto uma comunidade de aprendizagem, né? Então, a escola ela tem que ter uma agenda continuamente relacionada a o que é intrinsecamente humano, que são as questões importantes para os indivíduos humanos e a vida social. Então, a gente tem que pensar assim, que a escola é uma tecnologia organizacional. Então, esses significados da escola, ele deve estar continuamente relacionado à experiência da vida cotidiana dos alunos. Então, a experiência cotidiana dos alunos é que é isso que deveria ser o tema mais trabalhado, né? E aí, me chama a atenção que muitas escolas que têm esse lema como escola, que é uma comunidade de aprendizagem, fazem o inverso, né? Eu sou totalmente contra dessa transposição conteudista de não podemos ficar atrasados, né? O mundo inteiro sofre com a pandemia. Não é o seu filho, não é o que vai ficar atrasado. E o que acontece? A gente cada vez mais criou esse abismo onde algumas escolas, né, principalmente as escolas privadas, elas massacram muitas vezes com conteúdo, com esse objetivo de seleção, né? E algumas outras escolas que estão tentando aí enfatizar a sobrevivência e a experiência da vida cotidiana desses alunos, né? E pensar que cada aluno é um ser social. Então, vou pensar assim, aprender é um fenômeno que envolve pessoas reais, né? E que vivem em contextos sociais reais e complexos. Então, essa organização, ela deveria ser priorizada, né? Detrimento do conteúdo. Então, para mim, né, como seria, então, pensar uma escola para esse século XXI com essa mediação das tecnologias? As tecnologias são parceiras? São. Tenho 20 anos que eu aposto nelas, e estudo e pesquiso, e entendo que elas podem alterar e podem potencializar imensamente os processos de ensino-aprendizagem. E para mim, onde que está a chave disso? Para mim, a chave está no modelo que poderia ser qualquer outro modelo, mas que foi bem apresentado pela Miska e o Cowley, que chama o TPEC, né? Que é uma sigla, né, para o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, que nada mais é que um organograma que significa que é uma interseção, que é onde o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, ele é a interseção entre o conhecimento tecnológico, o conhecimento de conteúdo, o conhecimento pedagógico, o conhecimento tecnológico e pedagógico, o conhecimento tecnológico de conteúdo, o conhecimento pedagógico de conteúdo. Então, se a gente tivesse em mente essa relação, né, a gente teria essa interseção, essa mediação, né, para a inserção das tecnologias. Né? No momento que a gente tem o conhecimento tecnológico, a gente consegue aplicar essa tecnologia por meio da nossa prática. A gente tem o conhecimento tecnológico do conteúdo, a gente tem o conhecimento do conteúdo, da nossa área, né, de conteúdo, na nossa disciplina. A gente tem o conhecimento pedagógico desse conteúdo, a gente tem o conhecimento pedagógico, e nessa interseção a gente consegue fazer uma mediação, que seria a interseção mais potencializada e mais otimizada das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, dessa forma mais ampla e mais orgânica.
né? Então, como seria? Então, por exemplo, seria o foco no conteúdo, né? No pedagógico, na tecnologia, né? Nas práticas pedagógicas, né? Tornando os conceitos mais claros e promovendo uma aprendizagem mais potencializada, né? A forma com que essa tecnologia ela pode auxiliar, né, a representar o conteúdo de diversas maneiras, ou maximizar as oportunidades de transformar o conteúdo, né, para fazer mais sentido para cada aluno, ou seja, personalizar o ensino, né, as metodologias ativas, ensino híbrido, tudo isso são alternativas para quê? Com o mesmo objetivo, a personalização da aprendizagem, né, tornar a aprendizagem cada vez mais personalizada, né, obviamente considerando que a aprendizagem se dá de forma individual, né. As práticas pedagógicas maximizam o uso das tecnologias existentes para o ensino e avaliação da aprendizagem? Como as coisas precisam mudar se um aspecto da aula fosse diferente ou não estivesse disponível? Ou seja, isso aqui é um checklist para uma pesquisa que fosse avaliar, se alguém quiser pesquisar, por exemplo, como se dá o processo, né, de mediação tecnológica pelo modelo do TEPEC. Esse é um checklist de avaliação, né? Então, já deixo a dica aí para vocês. E aí, tem a chave de todo esse processo. Como que se dá todo esse processo? Eu falei tudo que eu acredito que é como que funciona. Mas para acontecer tudo isso, qual que é a chave para tudo isso acontecer? Eu acredito numa chave, né? E a partir dela tem outras soluções. Mas eu acredito na formação, no desenvolvimento profissional desse professor, tá? E por que eu estou falando de desenvolvimento profissional do professor? Porque é um processo muito mais complexo do que formação inicial e continuada. Porque é um processo que envolve as experiências dele enquanto aluno, enquanto professor, a todas as experiências que ele tem a partir dos cursos, seminários, oficinas, no dia a dia, no contato com os colegas, com os pais, com as famílias, leituras, reflexões pessoais, no seu próprio fazer docente. Então, um processo dinâmico, de crescimento multifacetado, que envolve dimensões afetivas, sociabilidade, né? Então, o professor, ele é chave para isso. Mas, o que afeta essa utilização do professor? Então, eu já não consigo mais admitir argumentos do tipo, o professor é resistente, o professor não tem formação. Eu não consigo mais admitir esses tipos de argumentos, porque, na verdade, o que pode afetar é a segurança para experimentar coisas novas, é o conhecimento pedagógico que precisa refletir, as habilidades tecnológicas que precisam ser desenvolvidas, a colaboração precisa de um ambiente colaborativo, né? A gente sabe que o ambiente da escola, infelizmente, em muitas escolas, o ambiente é um ambiente competitivo, é um ambiente pouco solidário, né? Então, a gente tem que desenvolver nas escolas também esse senso de colaboração, de cooperação. Então, a ênfase no que e não como, né? A flexibilização, a resiliência, nas oportunidades de formação inicial e continuada desses professores, né? Então, é importante que esse professor ele tenha oportunidade de experimentar, oportunidade dele refletir sobre a própria prática, oportunidades dele experimentar tecnologias e ele verificar quais são as mais adequadas para o fazer pedagógico dele. Né? Então, assim, olha como os professores, eles se reinventaram na pandemia. Os professores se reinventaram, muitas vezes criaram ferramentas de desenvolvimento pessoal e profissional com pouquíssima habilidade tecnológica e, às vezes, com poucas possibilidades de se desenvolvimento, de se desenvolver.
né? E para a gente testar, vivenciar essas tecnologias, a gente precisa de ter tempo de experimentar. E para a gente se desenvolver profissionalmente, a gente precisa de ter tempo para refletir sobre sua própria prática. Então, é necessário criar espaços estrategicamente colaborativos, pensados para que esse docente ele experimente, ele teste, ele discute, ele troca experiências e a respeito de possibilidades didáticas, né? Ele proporciona essa ambiência tecnológica que auxiliará o professor a pensar alternativas para compor suas práticas com as tecnologias, né? Então, eu não entendo mais que haja resistência de uma forma assim geral, né? Obviamente que há, né, docentes, né, resistentes, mas em sua maioria há professores muito empenhados, há professores que estão se reinventando, estão buscando alternativas, apesar de, né, que a gente não precisa nem de elencar, né, da quantidade de apesar de, estamos nos reinventando, né? Então, falta horizontalizada, falta saber do professor sobre o que ele quer, o que ele precisa, qual que é a demanda dele, porque esses cursos que vêm de cima para baixo, verticalizados, né, sem ouvir essa demanda, são caixinhas. E essas caixinhas, elas pouco interferirão na alterações das vivências e das práticas dos professores. Para realmente a prática pedagógica desse professor ser alterada e ele se sentir motivado a realmente exercer essa mediação tecnológica, ele tem que ter tempo, ele tem que experimentar, ele tem que ter tempo, ele tem que ter possibilidades, ele tem que ter um espaço de respeito e colaboração para que isso seja feito. Então, a instrumentalização é importante e necessária. No entanto, a formação precisa ocorrer em nível didático, expresso em práticas. É necessário entender o contexto de sociedade e o que as mudanças tecnológicas estão provocando no cenário atual, para acompanharmos o mesmo processo dentro e fora da sala de aula, e buscar aproximar esses hábitos como apoio ao estudo e aprendizagem. Então, vamos pensar. Obviamente, as tecnologias, elas se desenvolvem no processo muito mais veloz do que as reflexões da prática. Mesmo porque essas tecnologias, elas são desenvolvidas por equipes que têm um objetivo, uma finalidade que não é o mesmo objetivo da prática didática. Né? A prática, ela requer alteração da prática, o desenvolvimento da prática, ela requer processos muito mais complexos. Então, a questão não é a gente ter uma prática no mesmo passo da tecnologia, mas que elas andem próximas, que elas andem juntas. Não pode uma parar e a engrenagem não ir no mesmo ritmo, né? Mas para isso precisa ter essas funções. Então eu já me adianto pensando para que vocês pensem aí, enquanto professores, enquanto estudantes, pensem como que essa atividade profissional do professor ela pode ser potencializada utilizando as tecnologias digitais. Como essa mediação tecnológica, nesse sentido mais amplo que eu mostrei para vocês, pode potencializar a prática docente desses professores? Como que a gente cria espaço de colaboração na escola, para que a gente tenha esse momento de reflexão e desenvolvimento profissional docente? Como a gente cria estratégias de vivência e experimentação de múltiplas ferramentas tecnológicas? Bem, é isso.